Tarde a todos. Hoje é terça-feira, dia 31 de março. Meu nome é Alessandra Becker e hoje estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Dando continuidade à série de podcasts relacionados à crise do Covid-19, a discussão de hoje será guiada por dois temas. Em primeiro lugar, a forma com que se dará a recuperação da economia, centralizando o debate sobre o que muitos têm chamado de trade-off entre saúde e atividade econômica, e também sobre o formato da curva de recuperação da atividade econômica esperado pelo grupo. Afinal, seria ela L, V ou U? Em segundo lugar, serão discutidas as medidas que têm sido tomadas e as que vêm sendo discutidas no presente para combater os impactos negativos da crise sobre as empresas, os empregos e os trabalhadores informais. Bom, eu vou aqui pegar a bola aqui em primeiro lugar, mas vai ser novamente uma conversa que nós vamos fazer bem informal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: estamos todos aprendendo muito ainda com essa crise, as incertezas ainda são enormes, mas a cada semana a gente aprende um pouquinho mais, né? É, Na semana passada nós já falamos que a recessão seria inevitável, né? Nesta semana, eu acho que a gente poderia dizer o seguinte, quer dizer, primeiro que já vieram alguns dados de alguma internacionais, né? Não no Brasil, a gente ainda não tem nenhuma informação estatística, mas dois dados mostrando que muito possivelmente a crise vai ser bastante profunda de cara, de início, assim, imediatamente nós já vamos ter quedas muito grandes de atividade. Um dado que me impressionou muito na semana passada foi os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que foram de 3,3 milhões de pedidos de auxílio-desemprego, ou seja, 3,3 milhões de novos desempregados nos Estados Unidos. E essa estatística, desde que ela surgiu nos anos 60, né, esse foi disparado o número mais alto. O número mais alto anterior foi em 1982, que também foi uma recessão grande, onde houve um número de 650 mil pedidos de auxílio-desemprego. Agora é 3,3 milhões, muitas vezes superior Francisco Eduardo, destacar que isso é por semana, em uma semana. Isso em uma semana. 3,3 milhões de pedidos significa, na verdade, mais de 2% da população economicamente ativa, da força de trabalho dos Estados Unidos. Numa semana estão perdendo emprego. O outro dado também muito chocante na semana passada foi a taxa de desemprego na Noruega, que é um país tradicionalmente de desemprego baixo, que foi de 2,2% da PEA para 12,7% em um mês. Subiu 10 pontos percentuais. Ou seja, isso aí, e esse tipo de coisa deve estar acontecendo de forma semelhante em muitos países. Um impacto muito rápido e devastador sobre o emprego e a produção. Isso, obviamente, tem a ver com a forma, com o estado das artes em termos de maneira de enfrentar a crise do coronavírus, né, que é o confinamento, o isolamento social e uma redução drástica, em alguns casos, fechamento, em muitos casos, fechamento de empresas, de atividades inteiras, na verdade, né? Então, a gente deve imaginar uma queda abrupta do nível de atividade. No caso do Brasil, isso já começa em março, isso já está nos fazendo pensar que o primeiro trimestre vai acabar tendo uma taxa negativa de crescimento e muito grande ainda no segundo trimestre. E com relação a esse formato da recuperação que a Alessandra se referiu, a nossa percepção é que dificilmente seria uma recuperação em V, ou seja, uma recuperação rápida para o ponto pré-crise, uma vez encerrado o período de confinamento, né? A nossa ideia, na verdade, é que
a economia só voltaria à sua situação anterior uma vez, uma vez que houvesse sucesso em total, né, no combate à epidemia. Seja porque se encontrou uma vacina, seja porque se encontrou um tratamento eficaz, seja porque, usando o termo aí, a expressão que tem sido muito usada, o rebanho já ficou totalmente imunizado. Isso, qualquer uma dessas hipóteses levaria ainda um período muito grande, digamos, pelo menos até o final desse ano, enfim, isso tudo indicando que a economia não tem como voltar à sua normalidade, ao seu pico prévio, num período muito curto. Fora o que, no nosso cenário principal, a flexibilização das medidas de isolamento social seria progressiva, quer dizer, não seria de uma vez só, etc, etc. Um cenário que nós desenhamos a partir dessas hipóteses, supondo que a flexibilização comece, digamos, uma flexibilização mais importante no mês de maio, e depois essa flexibilização progressiva, etc, etc, havendo até a possibilidade de uma quarentena intermitente, você suspende, depois tem que voltar com algumas medidas e assim por diante. Nós fizemos um primeiro cenário que, quando a gente olhou por setores, e chegamos a um número de uma queda de 4% do PIB. Isso aí não é uma projeção, evidentemente, é um cenário, são várias hipóteses que a gente fez e colocou lá nos números do PIB, por setores, etc., e chegamos a algo desta ordem de grandeza. Ou seja, nos parece que, só para resumir, que a gente vai ter uma queda muito forte do PIB e depois uma recuperação lenta em formato de U. Em qualquer caso, quer dizer, a gente está pensando aí que essa recuperação ela depende fundamentalmente, em primeiro lugar, da evolução da crise de saúde, né, e das soluções para ela, e, em segundo lugar, do sucesso das políticas econômicas para lidar com essa questão. Eu acho que, só complementando o que o Francisco está colocando, quer dizer, eu acho que em tudo que ele está dizendo, está claro que existe uma premissa maior para pensar o cenário desse ano, a trajetória do PIB trimestre a trimestre desse ano, que é uma razão, a razão da epidemia, um fator extraeconômico que paralisou a economia. Então, todos os cenários são fortemente condicionados, e não tem como não ser, por como se imagine quanto tempo vai durar a quarentena mais rígida, em que momento ela vai poder começar a ser flexibilizada, e é importante o ponto do Francisco de que não se espera uma flexibilização do dia para a noite total, muito longe disso, então a gente vai ter um processo onde mesmo a flexibilização da quarentena já em curso, que provisoriamente, de maneira muito indicativa, estamos colocando ali para maio, a gente vai continuar com atividade econômica sob essa forte condicionalidade, quer dizer, a extensão dessas medidas de flexibilização. Então, essa é uma primeira questão, quer dizer, claro que tem todas as questões especificamente econômicas que vão determinar, a eficácia maior ou menor delas vai nos dizer, vai contribuir para atenuar, de algum modo, com êxito ou não, o tamanho dessa recessão inevitável que a gente está vivendo, e depois as condições que vão estar as empresas e as famílias e o desemprego e tudo mais, no momento em que houver condições do lado da saúde, do lado da epidemia, para a flexibilização, dar mais espaço para a economia retomar. Isso são considerações de ordem econômica. Mas, independente das considerações de ordem econômica,
o tamanho da recuperação vai ser marcada por uma razão extraeconômica, que é exatamente a flexibilização da quarentena. Nós já temos, até pouco tempo atrás, a gente ainda tinha alguma dúvida sobre o primeiro trimestre, dado que a parada da economia, de fato, começou na segunda quinzena de março. Se o primeiro trimestre ainda poderia escapar de um crescimento negativo em relação ao quarto, hoje em dia, pelos indicadores que têm saído, já não temos mais essa dúvida. O primeiro trimestre será também negativo, talvez não seja uma queda tão pequena assim, primeiro em relação ao quarto. E o segundo será uma queda muito profunda, o segundo trimestre. Então, isso é o que a gente tem hoje. Dois trimestres consecutivos de queda, que usualmente se chama de uma recessão técnica, 2 trimestres consecutivos de queda. Agora, daí para frente, vai depender fundamentalmente do momento em que a quarentena puder ser flexibilizada. Só queria dar um elemento para pensar isso, que é o seguinte: provavelmente um dos fatores centrais que vai marcar essa possibilidade de flexibilização da quarentena vai ser o fato do número de casos, novos casos confirmados, está caindo para próximo de zero. E um pouco à frente, porque tem uma defasagem entre dois indicadores, o número de mortes está caindo na margem para próximo, de novos mortes está caindo para próximo de zero. Então, provavelmente, a gente tem que acompanhar os dados que são divulgados sobre casos confirmados e mortes para ver essa tendência de desaceleração até o ponto que a gente imagina que é uma das pré-condições mais importantes para poder se pensar em uma flexibilização gradual da quarentena, que é a interrupção do crescimento do número de casos e adiante do número de mortes. Nesse sentido, só para fechar isso, já passo para os meus companheiros, pegar um período mais recente, nos últimos 2 dias eu fiz uma decomposição em 2 períodos de 4, e já dá para perceber uma tendência clara de desaceleração, tanto no número de casos quanto no número de mortes. Ainda o número de mortes muito alto, o número de casos já é menor, novos casos que eu estou falando, a taxa de crescimento diária, estou pegando a taxa diária em período de 4 dias. Então, há um viés de queda. Vamos ver até onde isso vai. Eu não tenho nenhuma competência para falar desse tema, estou só olhando os dados que são divulgados diariamente. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa talvez seja uma das principais premissas da flexibilização e a interrupção do número de novos casos, que na China já se deu há algum certo tempo. Foi o marco lá da flexibilização. Eu queria complementar o Caio, que para que isso ocorra, é fundamental os testes em massa, porque você não pode soltar pessoas que estão contaminadas, né? Então, isso tudo que o Caio colocou é bastante razoável, mas é muito importante que, nesse momento, sim, as autoridades econômicas e sanitárias e médicas deste país promovam a massificação dos testes, porque senão vai ficar um risco muito grande a saída dessa quarentena. Eu queria aproveitar também para fazer aqui já uma ponte com o nosso próximo tema, dizendo o seguinte, que atualmente, diferentemente de tudo que a gente sempre estudou, neste caso atual, a economia está de tal forma condicionada pela saúde que a gente tem que pensar, digamos assim, a política econômica para enfrentar a situação atual a partir dessa premissa. Quer dizer, não dá para pensar em fazer política econômica sem levar em conta essa restrição dada pela questão da saúde. Então, seria tolo, neste momento, tentar pensar em fazer uma política de expansão econômica que ela nunca seria bem sucedida. Não tem como, quer dizer, não há política expansionista que fará a produção do setor de serviços subir, a produção mesmo no setor industrial subir, etc., etc. Porque ela está paralisada não por uma questão de que as pessoas estão sem renda para consumir, elas estão paralisadas porque existe um impedimento legal ou pela própria receio das pessoas
impedimento à produção e ao consumo de inúmera quantidade de bens e serviços. Então, eu diria que a política econômica, neste momento, seria fundamentalmente, para enfrentar essa situação, uma política de contenção de danos, seja dos danos às populações mais frágeis e vulneráveis, os informais, etc., seja danos ao tecido econômico, ou seja, tentar evitar a quebra de empresas e a consequente perda de emprego que decorreria dessa quebra de empresas. Conter esse tipo de dano é fundamental, não só para manter minimamente a economia flutuando, digamos assim, não deixar afundar totalmente, mas também para que no momento posterior, quando a questão da saúde for resolvida, nós possamos ter uma recuperação mais sólida. Porque se as empresas quebrarem, ou quanto mais empresas quebrarem, mais difícil será o processo de retomada da produção. Então, acho que a gente devia olhar a política econômica de resposta a essa crise, a pandemia, a partir desta ótica, né? Como conter os danos sociais, né? Os danos à população mais frágil, como conter os danos às empresas e aos empregos, portanto, né? Então, em função disso que a gente deve, a partir dessa ótica que eu acho que a gente devia olhar a política econômica, eu acho Francisco, eu acho que sobre essa ótica da resposta da política econômica tem uma primeira questão, antes de a gente comentar medidas que estão sendo tomadas, que vão nessa direção, de tentar atenuar os danos, né? A primeira questão que chama a atenção é que a gravidade da crise é tamanha e ela tem uma tal dramaticidade que isso gerou um virtual consenso entre os economistas, com uma exceçãozinha aqui, outra ali, mas um virtual consenso sobre a linha, a direção das respostas a essa crise. Um consenso que seria impensável há pouco tempo atrás. A gente é sempre marcado por debate, por exemplo, entre os defensores da austeridade fiscal, entre os quais nos incluímos, como um fator central nas condições específicas da economia brasileira, não como receita de bolo, para a economia crescer mais, recuperar o crescimento, e os que são contra isso, defendem expansão fiscal, defendiam antes da crise desde já e tal. Esse tipo de debate desapareceu, né? Não tem mais esse tipo de questão. As medidas que estão sendo propostas. Não tem mais sentido nenhum. Aliás, um exemplo que eu gostaria de dar sobre esse consenso, me chamou muita atenção, é o seguinte: uma das medidas mais fortes, recentes, que o governo tomou nessa linha de contenção de danos, é a medida para defender o emprego formal e a renda dos trabalhadores com carteira, que foi anunciada na sexta-feira, né, através de uma linha de crédito do Tesouro, basicamente bancada pelo Tesouro, diretamente para as empresas, com uma intermediação dos bancos, né, dinheiro do Tesouro, um crédito do Tesouro. Foi sexta-feira que foi anunciada. Na quinta-feira tinha saído um artigo na Folha de São Paulo, do Nelson Barbosa, um economista influente, foi muito importante em toda a área PT e era ministro da Fazenda no final do governo Dilma, e ele comentando as medidas que estavam sendo tomadas, do Banco Central, do Ministério da Economia, elogiando uma ou outra e, de modo geral, as linhas, mas fazendo ressalvas sobre a timidez, e principalmente o recado do artigo era o seguinte: mas tem uma coisa, eu vou dizer subtexto, não as palavras que ele usou, que deveria ser feita e que eles não farão, que é o Tesouro ou o Banco Central financiarem diretamente as empresas para proteger os salários e os empregos. Bom, essa medida que ele disse na quinta-feira na Folha de São Paulo que não seria feita foi anunciada na sexta pelo governo. Aí vocês veem como é que a gravidade da crise vai formando um consenso de respostas, a ponto de que hoje a grande crítica, e essa é uma questão relevante, mais que crítica, uma preocupação geral, não sobre as medidas que estão sendo tomadas, a direção delas, tudo mais, mas sobre a operacionalização delas, a capacidade delas chegarem rapidamente com a máxima urgência na ponta.
os beneficiários dela. Essa é uma questão relevante, mas já não tem mais nada a ver com o debate econômico tradicional, se é expansão fiscal, se é austeridade, se é isso, se é aquilo. Esse debate ruiu, não existe mais. Vai reaparecer, certamente, depois da crise. Depois de superar a crise, a parada da economia por imposta pela epidemia. Mas, no momento atual, essa coisa assim, não existe. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção sobre um aspecto que chama atenção no que está acontecendo. Tá. Aliás, essa política do Banco Central, né, de dar empréstimos diretamente, né, a ela, quer dizer, isso aí é uma das políticas importantes naquele sentido de fazer as empresas ficarem à tona, né, não submergirem, né? E em relação a essas medidas, eu acho que talvez a gente pudesse, eu vou pedir até a Margarida para comentar, porque eu acho que tem medidas que são assim, medidas usando os bancos públicos, que é uma forma diretamente de você chegar às empresas, mas também tem as medidas que foram importantes para tentar destravar o crédito do setor privado, porque aí que é a coisa mais complicada, né? Porque o banco público ele pode, por uma decisão de política econômica, sair emprestando. Claro que tem restrições, etc., mas é mais fácil. O banco privado tem aí a questão de que o risco de crédito. O risco de crédito. Que pode inibir, e que muitas vezes inibiu na história que os bancos privados cumprissem esse papel, né, Margarida? Então eu acho o seguinte, a gente pode falar em linhas gerais de todas as medidas que foram anunciadas, né? A gente tem aí um pacote grande, né, de proporções grandes, por quê? Porque tem quase 800 bilhões de reais envolvidos em medidas de crédito, em medidas de antecipação e diferimento de impostos, em medidas de aumento de gastos, tem várias delas, uma o Caio já colocou, que é muito importante, para proteger a empresa e o trabalhador, essa linha de crédito direto, o dinheiro vai ser depositado na conta do trabalhador formal, onde o Tesouro Nacional entra com 85% do risco da transação e os bancos com 15%. Né? Esse aporte de recursos aí é esperado entre 40 bilhões de reais e cobre todas as empresas que tiverem faturamento entre 360 mil reais ao ano até 10 milhões de reais. Então, a gente tem aí quase... Só um adendo, Margarida. Isso aí quer dizer, atende a 1/3 dos trabalhadores com carteira no país. Então, são 12 milhões de pessoas, em princípio, que serão atendidas. O dinheiro vai direto para a conta do trabalhador e isso é preservado. Quer dizer, até 2 salários mínimos, o salário dele está preservado. Essa é uma medida importante que vai direto de encontro ao trabalhador formal, socorre informal. Em relação aos menos... Margarida, deixa eu fazer só uma observação, porque isso aí é importante, porque muitas vezes no passado, a gente tem experiência aqui no Brasil de se criar linhas, por exemplo, no BNDES, para serem repassadas às empresas, e muitas vezes você fazia a política direitinha, criava a linha e chegava lá na ponta do banco, ele não repassava porque ele achava que o risco era muito elevado. Então você tomava a decisão e acabava não sendo implementada lá por quem tinha que implementar, né? E ao você eliminar esse risco, né, ou pelo menos uma parte substancial dele, 85%, então isso aí vamos acompanhar, é claro, mas isso aí provavelmente tem esse efeito de destravar essa liberação dos recursos lá na ponta, né? Uma outra medida também que é muito importante para o trabalhador formal é que hoje existe a possibilidade da redução da jornada de trabalho com redução de salário. Então, se, por exemplo, a empresa concordar com o empregado que ele vai ter uma redução de salário e de jornada, o governo pode complementar esta renda com o seguro-desemprego. Então, ele vai receber 25% do seguro-desemprego a que ele teria direito caso ele fosse demitido. E isso vale até 2 salários mínimos. Quem ganha até 3 salários mínimos vai ter uma complementação em torno de 75% do seu salário. Com relação aos mais vulneráveis, que são aquela imensa
maioria da população brasileira, aí, quase 48 milhões de brasileiros que têm empregos informais, precários e tal, o governo adotou, então, a medida do voucher, R$ 600, sendo que, né, para aquela mulher que ela é arrimo de família, ela não tem marido, ela pode concentrar dois recebimentos. Então, ela pode concentrar até R$ 1.200. Se for o marido e a mulher, os dois terão direito. Então, já é uma renda aí mínimazinha. Eu acho que a grande questão, gente, é o seguinte, mas isso é pouco, isso é muito... Cada dia é um dia diferente. As coisas estão se transformando muito rapidamente. Então, na verdade, a calibragem da intensidade dessas medidas, ela é muito importante. Pode ser mais? Pode ser mais. Está sobrando dinheiro aqui, está faltando dinheiro aqui, então vamos fazer a realocação. Porque hoje nós estamos vivendo o estado de calamidade pública, então não há nenhum limite para o gasto do governo, não há limite nenhum para diferimento de impostos, tudo pode, né? O governo, como eu gosto de dizer, recebeu um cheque em branco. Então, na verdade, a calibragem vai exigir aí um atento muito cuidadoso dos gestores de política econômica, e mais importante do que tudo isso, é fazer o dinheiro chegar onde ele tem que chegar. Né? Isso exige logística, inteligência, superar gargalos produtivos. Então, eu tenho algumas pessoas que eu conheço na área médica dizendo, olha, nunca tive tanto dinheiro no meu hospital público, mas eu quero comprar e não tenho o que comprar. Então, isso são questões que realmente exigem aí um esforço maior de toda a sociedade, não é só da política econômica, é de todo mundo, né? Uhum. Pois é, eu acho que aqui, tanto aqui como no resto do mundo, acho que a coisa está se desenrolando de uma forma parecida, né? Quer dizer, todo mundo, quer dizer, os governos, as instituições, etc., estão tendo que aprender e aprender muito rápido, né? Sobre quais são as necessidades e como responder a elas, né? Então, aquela coisa, é fazer à medida que os problemas estão surgindo, porque ninguém teve tempo de se preparar. Na verdade, está todo mundo entrando atrasado, né, na resposta a essa crise do coronavírus, né, porque foi uma coisa que pegou a todos de surpresa, né? Agora, o tamanho da resposta neste momento do governo brasileiro é relativamente similar ao que está acontecendo no resto do mundo. Ou seja, o esforço em termos de gasto público, né? ou de gasto na área de crédito, através do Banco Central, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas tem uma característica mais ou menos parecida com o que a gente vê em outros países, como os Estados Unidos. Está falando como o percentual do PIB, 2 trilhões de reais, né? PIB, não? Nós temos hoje 2 trilhões de reais. Isso. Nos Estados Unidos, Lixa, pegando aí o teu ponto, o pacote foi de 2 trilhões de dólares, o PIB americano é um pouco mais de 21 trilhões, então foi mais ou menos 10% do PIB americano, é um pouquinho menos. É um pacote basicamente de gastos fiscais, mas que também tem outras despesas. Nesses pacotes sempre está misturado um pouco gasto fiscal com garantias, com coisas mais na área de crédito, mas lá esses 2 trilhões é mais ou menos 10% do PIB, um pouco menos, que é mais ou menos a mesma coisa que foi feito na Inglaterra, né? No Reino Unido está em torno de 9% do PIB, o tamanho do pacote, né? Também mesclando gastos fiscais com outro tipo de desembolso, sempre excluindo o Banco Central, que aí é outra ordem de grandeza, né? E aqui no Brasil, eu não sei se algum de vocês sabe exatamente qual é a proporção desse pacote, que é 750. Então, são 800 bilhões de reais, Francisco. 800 bilhões de reais. Quanto disso seria gasto fiscal? Pois é, então, nós temos aí 25% é aumento de gasto primário hoje, tá? 50% é crédito e 25% é diferimento diferimento de impostos ou antecipação de gasto. Essa é a proporção do que a gente tem hoje. Tá certo. Agora, pode aumentar. Esse aumento de gasto pode ocorrer em função das necessidades. Cada dia o governo está lançando medidas novas. Nessa minha conta não está, por exemplo, o crédito que ontem o BNDES liberou para leitos e unidades semi-intensivas, uma linha de capital de giro para isso. Então, todo dia está saindo medida nova.
Os 700 bilhões aí seriam, de novo, esse número mágico de 10% do PIB, né? De novo, 10% do PIB. Não, mais um pouquinho. Não é 700, está mais próximo de 800 do que 700. Então, certo. Nós estamos aí acima de 10% do PIB, além das medidas do Banco Central. Certo. Sendo que a parte de gastos fiscais é o quê? 250%? 25%? Hoje é 25% previsto, mas pode ser mais. Pode ser mais. Tá certo. Tá, eu queria só complementar aqui, aproveitando para fazer um último comentário aqui sobre essa coisa da saúde ser da gente ter uma crise, uma recessão tão condicionada por um fator totalmente extraeconômico, né? Muitas vezes tem se considerado essa questão do trade-off entre saúde e economia, sobre muitas vezes se achando que, de repente, a gente poderia, talvez, conseguir expandir mais a economia, flexibilizando um pouco mais, saindo um pouco mais rápido dessa situação de confinamento. E, a propósito disso, queria deixar recomendado aqui um texto de 2 autores do FED, um do MIT, que saiu na semana passada, fez um estudo muito interessante sobre a situação da gripe espanhola, né, em 1918 a 1920, mostrando os efeitos econômicos dela em 40 e tantas cidades e estados americanos. E o resultado dele é muito interessante, é polêmico, a gente, enfim, tem que olhar outros estudos também. Mas o resultado dele foi o seguinte, que as cidades e estados que praticaram as medidas de isolamento social mais radicais sendo não só no sentido de ter mais medidas de isolamento, mas também delas terem durado um pouquinho mais, acabaram saindo com mais força, com mais força da recessão, com a economia saindo mais forte, crescendo mais pós-recessão. Então, para a gente ver que a coisa não é simples, né? A gente está vivendo realmente uma situação econômica, né? Uma crise assim, muito particular, né? Vamos aprender muito com ela, pena que a gente não tenha esse conhecimento prévio para poder enfrentar com mais eficácia. Eu acho que a gente pode hoje fechar por aqui, né? Certamente continuaremos acompanhando esse tema, aprendendo e discutindo mais sobre essa crise nas próximas semanas. Até lá, pessoal!